Nesse vídeo eu vou apresentar o método estático de uma classe em JavaScript, onde tem uma ideia muito similar ao que já foi apresentado em um vídeo anterior sobre atributo estático. Nós já vimos também em um vídeo anterior como que é possível declarar um método e realizar as chamadas desse método a partir de um objeto instanciado de uma classe em JavaScript. Nesse momento a gente vai dar um enfoque aí ao método estático. Lembrando então que, assim como acontece já com o atributo estático, o método estático ele é um método que pertence somente à classe que o declarou, a classe onde esse método foi declarado. Ele não pode ser acessado pelos objetos instanciados a partir da classe que contém esse método estático. A gente já vai ver isso de modo prático. Nós podemos utilizar a palavra reservada static antes do nome do método, da mesma forma que nós utilizamos antes do nome de uma propriedade. Então aqui eu tenho um exemplo de uma classe chamada música, onde eu tenho aqui uma propriedade estática ou um atributo estático chamado formato, e aqui eu tenho uma informação MP3. Lembrando que quando eu faço isso, essa propriedade ela não pode ser acessada fora dessa classe utilizando objetos, por exemplo. Eu preciso usar o nome da classe, ponto, o nome da propriedade estática. E a gente pode utilizar as propriedades estáticas como constantes que podem ser utilizadas em diferentes partes do nosso script. Por exemplo, nesse caso, além dessa propriedade estática, essa classe representa então músicas, diferentes tipos de música que eu posso armazenar o título e a duração da música dentro das propriedades título e duração. Comentei que essa hashtag na frente das propriedades, a gente vai ver a respeito delas em um outro vídeo. Aqui existe um método que ele é utilizado para conversão ou para converter o valor da duração da música de segundos para minutos. Então converte segundos em minutos. Esse método, pessoal, ele poderia ser um método tradicional, sem o uso da palavra static, assim como já existe um método aqui embaixo para obter a duração da música, chamado getDuração, que simplesmente retorna o valor desse atributo duração. Só que, quando nós utilizamos a palavra static na frente, nós tornamos esse método estático, significa que eu não consigo mais utilizar ele a partir de objetos que forem instanciados a partir da classe música. Eu vou ter que utilizar o nome da classe, ponto, o nome do método. Da mesma forma que nós fazíamos ou fizemos com a propriedade estática num vídeo anterior. Você deve estar se perguntando, mas por que eu vou criar um método estático se eu consigo acessar os métodos utilizando os objetos que foram instanciados? Porque em alguns métodos, eles podem ser utilizados em diferentes partes do nosso script e não necessariamente a gente precisa criar um objeto a partir daquela classe. Porque se isso aqui não fosse estático e eu quisesse utilizar esse método, eu deveria criar um objeto a partir da classe música, passar a ter os valores título e duração, por exemplo, para o construtor, para a utilização desse método. Mas se esse método pudesse ser utilizado em outras partes do nosso script, sem precisar criar um objeto, porque eu não estou interessado em armazenar os dados de uma música. Eu simplesmente quero converter segundos em minutos de maneira geral, independente se refere à música ou não. Então, como esse método ele é útil para essa classe, mas ele pode ser útil para outras classes ou em outras partes do nosso script, se nós transformarmos ele em estático, a gente consegue usar ele em diferentes partes do nosso código sem precisar instanciar um objeto. Quando eu tornei esse método como estático, como eu falei para vocês, eu não consigo mais acessar ele a partir de um objeto criado a partir dessa classe. Então, por exemplo, foi criado aqui uma variável chamada música1, onde ela recebeu uma instância da classe música. Então, eu instanciei, criei um objeto música1 a partir da classe música, com esses valores iniciais aqui passados como argumento. Minha música, 190 segundos. Se eu tentar acessar o método converte segundos em minutos diretamente a partir do objeto música1, vai aparecer um erro no console do navegador, indicando que isso aqui não é uma função atrelada a esse objeto música1. Não foi reconhecido, porque ele é do tipo estático. Para conseguir acessar esse método estático, eu tenho que utilizar o nome da classe música, ponto, e aí eu pego o nome do método estático. E eu passo aqui o valor em segundos que isso vai ser convertido. Eu poderia ter passado um valor diretamente aqui, 150, 130 ou algo do tipo, mas eu utilizei um método do objeto música1 que obtém a duração da música1, no caso é 190, ele vai retornar o valor 190 para dentro da chamada desse método, e aí o método converte segundos vai converter os 190 segundos em minutos, e o resultado que foi apresentado aqui no console foi 3 minutos e 10 segundos. Então vamos ver isso a partir do código em JavaScript. Aqui eu tenho a classe música que eu acabei de apresentar ali no slide, atributo estático, método estático. Então eu comentei com vocês que se eu tentar executar o método a partir do objeto, vai aparecer o erro, porque esse método é estático, eu não consigo acessar. Se eu tivesse tirado a palavra estático daqui, aí ele consegue fazer a conversão, ele consegue realizar a chamada desse método a partir do objeto música1. Porque se ele é um método que não é estático, qualquer objeto que for instanciado a partir dessa classe consegue acessar esse método normalmente. Agora, o problema é quando eu coloco a palavra static na frente. Agora, esse acesso não é mais possível. Para eu acessar esse método, eu tenho que utilizar o nome da classe, ponto, o nome do método. E agora ele aparece aqui. Resultado,
3.10. Isso aqui é um resultado que está sendo impresso na linha 85 de um outro código que está para baixo, que eu já vou falar sobre ele. Mas estamos preocupados aqui com o resultado da linha 28, que é esse log aqui. Bom, observe que o getDuração é um método que foi criado simplesmente para retornar o valor da propriedade duração. Então, eu utilizei esse método, a chamada desse método, através do objeto música1, porque ele vai pegar a duração que foi armazenada aqui nessa propriedade, retorna onde o método foi chamado, e esse valor é convertido em segundos para minutos. Mas eu poderia ter digitado aqui qualquer quantidade. Então, se eu coloco aqui, por exemplo, 180 segundos, Ctrl F, eu tenho aqui que 180 segundos são equivalentes a 3 minutos. Aqui está aparecendo um ponto e vírgula, porque durante a concatenação aqui do valor 00, esse ponto e vírgula ficou dentro das aspas simples da string. Vou colocar o ponto e vírgula para fora e vai sair então esse ponto e vírgula que estava aqui. Talvez você pode se perguntar, por que mesmo sem o ponto e vírgula estava funcionando? Quando eu quebro uma linha, aqui no meu código JavaScript, mesmo que eu não coloque o ponto e vírgula, vai funcionar aquela linha normalmente, não vai dar erro. Mas é recomendado a gente sempre colocar o ponto e vírgula, porque pode acontecer de eu digitar um outro comando na sequência e aí o ponto e vírgula vai separar aí uma linha de código de outra. É recomendado a gente sempre encerrar então uma declaração com um ponto e vírgula como eu fiz agora. Lembra que no vídeo anterior eu já tinha dado um exemplo, vou voltar aqui, deixar isso aqui, vou mostrar aqui esse exemplo que nós tínhamos visto em um vídeo anterior da classe produto, onde a gente tinha o volume do produto e um método chamado volume do produto, que basicamente retorna o resultado da multiplicação da largura, altura e profundidade de um produto, e um método parcela valor, que retorna qual é o valor das parcelas se um valor de um produto for dividido. Eu posso colocar então aqui que eu quero dividir o valor do meu produto em 2, e é por isso que inclusive está aparecendo 40 aqui, porque eu criei um produto a partir da classe produto, criei um objeto chamado project a partir da classe produto, com esse nome ou essa descrição, essa largura, altura e profundidade e esse valor. Quando eu chamei o método parcela valor em duas parcelas, o valor 80 foi parcelado em 40. Acontece, pessoal, que digamos que eu queira utilizar o cálculo de um volume de um objeto que possui altura, largura e profundidade em outros locais, em outras classes, em outras partes do meu código JavaScript. Do jeito que esse método está declarado aqui na classe produto, eu só consigo utilizar com objetos que forem instanciados a partir da classe produto. Aqui embaixo. Const nova música. Vou instanciar a partir da classe música. A classe música ela tem um título e uma duração. Vou colocar aqui título qualquer e uma duração de 230 segundos. Se eu tentar utilizar com o objeto nova música o método volume produto, lembre-se que isso aqui dá um erro, porque esse método não foi declarado na classe música. O objeto só tem acesso aos métodos que foram declarados na sua classe, de acordo com o exemplo que nós estamos trabalhando aqui. Acontece que, digamos que eu queira utilizar o método volume ou o método parcela em outro trecho do meu script, só que para isso eu sou obrigado a utilizar um objeto que foi criado a partir dessa classe. Eu quero calcular um volume de qualquer objeto que tem largura, altura e profundidade. Nesse exemplo eu tenho que fazer project, pronto, volume do produto, e aí eu passo qualquer valor aqui, 1, 2 e 3, por exemplo. Isso aqui vai funcionar. Se eu quiser imprimir o resultado ou exibir esse resultado no meu console, ele vai mostrar então que o resultado aqui da linha 87 é 60. Mas o resultado deu errado, porque foram passados parâmetros 1, 2 e 3. Acontece que o meu método volume produto não tem parâmetros. Desculpa, foram passados os argumentos 1, 2, 3 para essa chamada de método, mas os parâmetros desse método não existem. Então esses valores 1, 2 e 3 foram ignorados e o resultado veio 60, que são a partir dos valores que já estão armazenados lá nas propriedades de produtos, que é 10, 3 e 2. Mas se eu quisesse calcular um volume de um produto de maneira geral, independente se é a partir desse objeto, eu poderia ter alterado o volume produto, ou eu posso deixar esse método aqui e criar um novo, mas eu poderia ter alterado ele para um método estático. Aqui eu poderia ter passado a largura, altura e profundidade, e ele ia retornar a multiplicação da largura vezes a altura vezes a profundidade. Ctrl S. Aqui ele está dizendo o seguinte, que volume produto para esse objeto project deu um erro, porque isso aqui não é uma função, porque a gente utilizou a palavra reservada static. Então agora eu não consigo mais eu não consigo mais utilizar aqui na linha 84 project.volume produto. Eu conseguia utilizar antes quando ele não era estático. Mas agora, como ele é estático, eu não posso acessar ele mais a partir do objeto. Eu tenho que acessar ele utilizando o nome da classe, produto.volume produto. Vou comentar essa linha aqui por enquanto. Ctrl S, não tenho mais erro. Se eu exibir no meu log esse resultado, ele vai indicar NaIn, not a number. Isso aqui significa que não é um número.
o resultado desse método não retornou um número. Por que não retornou um número? Porque ele está tentando retornar a multiplicação desses parâmetros, mas nós não passamos nada de parâmetro aqui dentro. Ah, mas antes eu também não tinha passado nada de parâmetro e ele calculava da mesma forma, porque antes a gente estava criando a multiplicação dos valores das propriedades, this ponto largura, this ponto altura, this ponto profundidade. Esses valores já estavam armazenados nas propriedades e ali fazia a multiplicação desses valores. Agora eu estou multiplicando os valores desses parâmetros, eu tenho que passar isso como parâmetro. Se eu colocar aqui os valores de parâmetro, agora sim eu tenho um volume 700. Esse 3 aqui, pessoal, é do resultado desse log aqui da linha 28, que foi a conversão de 180 segundos em minutos. Eu vou comentar ele só para não ficar aparecendo. Então aqui esse 700 é o resultado deste cálculo utilizando esse método. Eu poderia ter substituído o nome dele para calcula volume, porque ele não vai se referir somente ao volume de um produto, mas pode ser um volume em geral, de algo que tenha largura, altura e profundidade, e aí eu posso passar o valor que eu quiser. Okay? Assim como eu tinha feito aqui no 2 e 3, aqui na linha de baixo que está comentada. Então, a ideia de utilizar um método estático é um método que eu posso chamar independentes da criação de um objeto. Eu não preciso, na verdade, nem consigo acessar ele se eu criar um objeto. Eu só consigo acessar ele a partir do nome da classe. E eu posso usar ele em qualquer outro lugar, inclusive dentro de uma outra classe. Aqui dentro da classe música, se eu tivesse em algum momento utilizado, por exemplo, o getDuração é um método que retorna só a duração de uma música, certo? Se eu venho aqui e imprimo ou exibo no meu log a duração da música 1, eu tenho que fazer música 1, ponto, getDuração, abre e fecha parênteses porque é um método, Ctrl S, ele mostrou que a música dura 190 segundos. Recebi ela em minutos, eu teria que passar o resultado desse método para dentro do método converte segundos em minutos. Acontece que só para esse exemplo, para vocês verem como que é possível eu utilizar um atributo privado de uma outra classe dentro dessa classe aqui, se eu tivesse exibido aqui dentro desse método getDuração, produto, ponto, calcula volume, eu vou colocar valores aleatórios aqui, 34, 65, 9. Tem um erro porque a declaração da classe produto, ela se encontra aqui embaixo, e eu estou tentando chamar esse método privado aqui em cima. Eu vou mudar isso aqui de lugar. Ctrl S, agora sim deu certo. Então vamos ver o que aconteceu. Aqui está a declaração da classe produto, com o método estático. Aqui onde a gente tinha criado o objeto project, aqui nós estávamos exibindo aqui, ó, na linha 26, no log, o cálculo de um volume com os valores 1, 2 e 3, e esse valor deu 6, aqui na linha 26. Vou até comentar isso aqui só para não gerar confusão. Depois eu tenho a declaração da classe música. Foi criado um objeto música 1, isso daqui estou ignorando no momento. E aqui na linha 53, eu estou simplesmente exibindo a duração de uma música, no caso essa música, a única música que eu tenho aqui, esse objeto música 1 tem 190 segundos. E esse valor vem da linha 47, que é desse log. Eu simplesmente pedi para ser exibido no log o cálculo de um volume qualquer com esses valores, utilizando um método estático de uma classe produto dentro de uma classe música. Então, é só para exemplificar para vocês. Isso aqui, na verdade, em termos práticos, para essa classe música, não faz sentido eu calcular o volume de alguma coisa numa classe que trata apenas de música, mas é só para exemplificar para vocês como que eu consigo, como é possível utilizar um método estático de qualquer classe dentro de outra classe. Porque eu não precisei instanciar ou criar um objeto, eu simplesmente coloco o nome da classe, o nome do método, e eu posso utilizar esse método em outras partes do meu código. Então aí é uma funcionalidade interessante da programação orientada a objeto, que a gente pode utilizar ao longo dos nossos scripts.